Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos iniciar a nossa aula de número 9, de Ciência do Solo, do curso técnico em Agropecuária, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Essa aula de número 9, nós vamos tratar, ainda estamos tratando, dos fatores de formação do solo, já vimos material de origem, já falamos sobre o clima, já falamos sobre o relevo, agora vamos falar sobre os organismos vivos. Vamos aproveitar esse assunto para falar da microbiologia do solo. Vamos falar da apostila que trata de microbiologia do solo, vamos fazer um resumo daquela apostila de microbiologia do solo. Como a gente vai fazer esse resumo, nós provavelmente vamos ter 3 aulas só falando sobre esse assunto dos micro-organismos que habitam o solo, né? Então é importante dizer que todos os fatores interferem ao mesmo tempo na formação do solo. E os solos são diferentes porque os fatores de formação do solo atuam de maneira diferente. Nós temos diferentes materiais de origem, nós temos diferentes condições climáticas, nós temos ações de organismos vivos diferenciados que são influenciados também pela presença do clima. As condições de relevo também interferem na formação do solo, assim como o tempo. Então, o solo, diversidade biológica do solo. O solo tem uma grande diversidade de organismos vivos presentes no solo. E pode ser organismos enormes, como, por exemplo, alguns mamíferos, como, por exemplo, tem aqui essa toupeira, né? Essa toupeira, como nós estamos vendo aqui. Você tem minhocas, tem cupins, tem formigas. Vários organismos vivos estão presentes e influenciam na formação do solo, né? No ambiente natural, sem intervenção do homem, os organismos vivos estão em equilíbrio dinâmico, né? Então, existe uma cadeia alimentar onde algumas populações elas não se destacam em relação às outras. Então, portanto, existe um equilíbrio. Então, quando a gente fala aqui do papel da formiga, do cupim na formação do solo, nós estamos nos relacionando aqui com o solo na sua condição natural, onde a população desses organismos são controlada pela própria interação entre eles, né? Quando se trata da atividade agrícola, já é um outro processo, né? Mas estamos falando aqui da formação do solo nas condições naturais, como ocorre na natureza. Então, esse slide mostra um pouco a diversidade de organismos vivos que tem. Só para entender esse slide, então nós temos esse slide grande aqui que mostra a população aqui de organismos, macro-organismos. Aí, dessa solo aqui, foi tirado uma pequena parcela aqui, e aqui deu um zoom nessa pequena parcela. E você encontra aqui meso-organismos, né? Microminhocas, que são chamados inquitreídeos, né? Você tem ácaros aqui, e nesse outro ponto aqui você tem um zoom menor ainda, onde você vai ter os micro-organismos do solo, a microfauna do solo. Então, o solo é o habitat natural para uma grande variedade de organismos, tanto micro-organismos, meso-organismos e macro-organismos. Esse conjunto que vive e é responsável por inúmeras funções do solo é chamado de biota do solo e apresenta uma grande variedade de tamanhos e metabolismos, né? Então, o solo é um ambiente biodiverso, né? Onde você tem uma grande diversidade de macro, meso, micro-organismos, né? Faz parte da macrofauna do solo a minhoca, a formiga, o cupim, os besouros, né? Os besouros, muitos besouros, fases da vida desses besouros ocorrem no solo, as aranhas, macrofauna do solo, os opilões, os pseudo-escorpiões, os escorpiões, piolho de cobra, lacraia, né? Que são miriápodes, né? Centopeia, caracol, lesma, tatuzinho de jardim, grilo, paquinha, tesourinha, percevejo fazem parte da macrofauna do solo. Cigarra, cigarrinha, psocópteros, psocídeos fazem parte da macrofauna do solo. Faz parte da mesofauna do solo. Os ácaros, os colêmbolos, e aí um grupo de organismos vivos que não é comum, a gente não os conhece pelo nome, porque fazem parte da mesofauna do solo, mas muitas vezes nós não prestamos atenção nele. São os palpígrados, os sínfilos, os proturos, os dipluros, né? Fazem parte da mesofauna do solo. Faz parte da mesofauna do solo também microminhocas, que são chamadas enquitreídeos.
E você tem a microfauna do solo, né? Por exemplo, você tem protozoários flagelados, né? Como, por exemplo, a euglena. Nós temos protozoários ciliados, como é o caso do paramécio. Faz parte também da microfauna do solo. Protozoários amebóides, que tem a forma de ameba, né? Então, uma grande diversidade de protozoários no solo. Faz parte também da microfauna do solo. Os rotíferos, né? Faz parte da microfauna do solo os nematóides, né? Então, nematóide faz parte da mesofauna do solo, da microfauna do solo, microfauna do solo. Agora, os micro-organismos do solo são as bactérias, as arqueias, fungos e algas, né? São os micro-organismos do solo. Lá na apostila de microbiologia do solo tem a classificação desses organismos vivos. Como é que esses organismos se diferenciam, né? Então, hoje, em função dos estudos da genética, a classificação dos organismos vivos está passando por um processo de transformações. Mas você tem 3 domínios, né? É o domínio das bactérias, das arqueias e do domínio eucária. Dentro do domínio eucária, você tem os protistas, os fungis, você tem os protistas, os fungos, as plantas e os animais, né? Aí esses organismos que eu mostrei para vocês, eles estão em diferentes domínios e dentro de cada domínio eles também ocupam posições diferenciadas. Nós não vamos entrar aqui nesse assunto, mas ele está presente lá na apostila que eu passei para vocês, né? Apostila de microbiologia do solo. E aí, dentro de cada um desses grupos, existe uma diversidade também, né? Só, por exemplo, no grupo das bactérias, você tem uma infinidade de espécies de bactérias e essas infinidade de espécies de bactérias se comportam morfologicamente diferente. Então, elas podem se viver em um determinado ambiente separadamente na forma de esferas, que são os cocos, nas formas aqui de cadeia, são os streptococcus, diplococos, esporos, aqui você tem um grupo de esporos bacterianos, bactérias flageladas, bactérias ciliadas, bactérias que formam filamentos ou grupos sem forma definida, os estafilococos, os bacilos, vibriões e assim por diante, né? Então você tem as actinobactérias. Então o formato, a morfologia dessas bactérias é extremamente diferenciada, né? Aqui você tem as actinobactérias. Antigamente, as actinobactérias eram tratadas como um grupo separado das bactérias. Hoje, as actinobactérias, que antigamente eram chamadas actinomicetos, está lá no mesmo domínio das bactérias, né? Está no mesmo domínio das bactérias. E aqui uma diversidade de arqueias, né? As arqueias se assemelham às bactérias, mas existem semelhanças entre elas, né? Existe semelhança entre as arqueias e as bactérias, mas elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Então, vejam lá na apostila, vocês vão perceber por que elas são diferentes. E aí, os fungos, né? Faz parte dos micro-organismos do solo, os fungos. E aí, aqui, os filamentos de fungos, né? O filamento dos fungos, né? Aqui tem 2 grupos de fungos, né? Então, os filamentos do fungo são chamados hifas, o conjunto de hifas forma o micélio, né? As algas estão presentes no solo, né? As algas estão presentes no solo. Então, esses micro-organismos do solo, eles são estudados numa ciência chamada microbiologia do solo. Então, o que é a microbiologia do solo? É o ramo da ciência do solo que estuda os micro-organismos que vivem nesse ambiente, que vivem no solo, obviamente, né? Focaliza principalmente a atividade biológica desses micro-organismos e o papel que esses micro-organismos têm no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes associada à produtividade primária. Além disso, a microbiologia do solo ocupa-se dos impactos ambientais favoráveis ou não dos micro-organismos do solo e dos processos que estes participam. Ou, de maneira simplificada, a microbiologia do solo é o estudo dos micro-organismos habitantes do solo e sua relação para com a agricultura, incluindo o crescimento das plantas e dos animais. Então, a biota do solo, então você tem os micro-organismos, eles têm um papel importante no solo, porque ele apresenta uma grande diversidade de espécies e uma grande população. Por exemplo, dentro dos micro-organismos, como é que eles se distribuem mais ou menos no solo? Então, as bactérias representam 40% dos micro-organismos que estão presentes no solo. Os fungos e algas, 40%, né, de número de indivíduos, né, de número de indivíduos. As minhocas, na verdade, aqui é a biota como um todo, né, a biota como um todo.
Então, as bactérias, em termos de número de indivíduos, ela representa 40%. Fungos e algas também, 40%. A mesofauna, em termos de número de indivíduos, apenas 8%. As minhocas, apenas 12%. Obviamente, essa população varia de acordo com as condições do solo, de acordo com as condições climáticas, presente de matéria orgânica, pH, temperatura, umidade e assim por diante, né? Então, é um número geral. Então, só para que a gente tenha uma ideia, ó, em 1 grama de solo, nós temos em torno de 1 milhão a 1 bilhão de bactérias. Actinomicetos aqui, nós temos em torno de 1 grama de solo, nós temos em torno de 10 mil a 10 milhões, né? 10 mil a 10 milhões de actinobactérias em 1 grama de solo. Os fungos, né? Algas, ó, em torno de 1.000 a 10 milhões. Fungos em 1 grama de solo, nós temos de 1.000 a 10 milhões de indivíduos em 1 grama de solo. E as algas, nós temos de 100 a 100 mil algas por cada grama de solo. E aí, uma informação que é extremamente importante, ó, em cada grama de solo, há cerca de 10 mil diferentes espécies de micro-organismos, né? Apenas em 1 grama de solo, nós temos 10 mil espécies. Veja bem, imagine 1 grama de solo. Naquele 1 grama de solo, você tem 10 mil espécies de micro-organismos, diferentes. Você tem milhões de bactérias, milhões de actinobactérias apenas em algum grama de solo, né? Esses micro-organismos têm um papel importantíssimo ali no solo, como, por exemplo, degradação de compostos orgânicos, formação do humus, ciclagem de nutrientes, transferência de nutrientes diretamente do solo para as raízes, favorecimento no desenvolvimento vegetal, fixação biológica do nitrogênio, formação de micorrizas, solubilização de fosfatos, fornecimento de hormônios vegetais, proteção de plantas contra doenças e pragas, formação e estabilização dos agregados, né? Então, os organismos vivos têm um papel importante na formação do solo, nas características e propriedades do solo. E depois que se estabelece a agricultura, esses micro-organismos também acabam desempenhando funções importantes no comportamento do solo, interagindo com as plantas, e vamos falar isso mais à frente, né? Então, de uma maneira geral, por exemplo, no que diz respeito, pode ser entendido como papel dos micro-organismos na funcionalidade do solo o seguinte. Então, os micro-organismos, eles habitam a superfície das rochas, né? Vão transformar aquelas rochas, vão quebrar a estrutura cristalina dos minerais, iniciando o processo de formação do solo, que é chamado pelogênese. Os micro-organismos têm um papel importante na formação da estrutura do solo, que está relacionada à formação e estabilização dos agregados, que vamos explicar isso mais à frente para vocês, né? Os micro-organismos estão envolvidos na ciclagem de nutrientes, principalmente carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. E os micro-organismos, nesse processo de ciclagem de nutrientes, está envolvido transformação da matéria orgânica, ou seja, decomposição da matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfatos, transferência de nutrientes diretamente do solo para as raízes, proteção de plantas contra pragas e doenças, fornecimento de hormônios vegetais, atua contra a invasão dos solos por organismos exógenos. Os micro-organismos atuam como promotor da biorremediação e do biocontrole. Os micro-organismos atuam na decomposição, degradação de xenobiontes e compostos fenólicos. Xenobiontes são substâncias artificiais criadas pelo ser humano, que podem ser poluentes, mas que os micro-organismos podem fazer a sua degradação, né? Então, aqui é uma mistura daquilo que pode acontecer no ambiente natural e também de alguma atuação que os micro-organismos podem ter em benefício do ser humano e benefício dos organismos vivos, né? Então, aqui mostrando justamente isso, né? Alguns papéis importantes dos organismos vivos. Degradação da matéria orgânica, formação do humus, que está diretamente relacionada à ciclagem de nutrientes. Os micro-organismos, eles colonizam, né? Os organismos vivos colonizam a superfície das rochas, né? E aí eles vão obter nutrientes ali daquela rocha. Quando eles fazem isso, eles usam um mecanismo que destrói a estrutura de minerais que estão presentes na rocha. Quando isso acontece, a rocha está se transformando, se modificando, está acontecendo o intemperismo biológico e, ao mesmo tempo que você está ocorrendo a formação do solo, o micro-organismo está atuando como um dos fatores da formação do solo, não só os micro-organismos, como no caso aqui você tem os musgos, né? Atuando sobre a superfície da rocha, geralmente no ambiente úmido. Um papel importante que os micro-organismos têm é fixação biológica do nitrogênio, vamos falar sobre isso mais à frente, né?
formação de micorrizas. Micorriza é uma associação entre fungos do solo e as raízes das plantas. Vamos comentar isso aí mais à frente, né? Alguns organismos eles podem ser procariontes e eucariontes, né? Organismos procariontes é o caso das arqueias e das bactérias, onde o material genético não está envolvido pela membrana, portanto, esses organismos não têm núcleo, né? E os organismos eucariontes é aqueles nos quais o material genético está envolvido por uma membrana, né? Esses micro-organismos eles são classificados também em autotróficos e heterotróficos. Hoje existe uma classificação um pouco mais complexa então, a obtenção de energia pelos micro-organismos, né? E inclusive tem na apostila de vocês uma classificação mais complexa, né? Então você tem os fotoautotróficos, fotolitotróficos, quimioautotróficos, quimioheterotróficos, né? Uma classificação mais complexa. Mas, simplificadamente, os organismos eles podem ser autotróficos, que é um organismo autotrófico, é aquele organismo que é capaz de produzir substâncias complexas a partir de substâncias simples, né? Como é o caso da planta. A planta captura o CO2 da atmosfera, utiliza a energia do sol, absorve água e sais minerais do solo e consegue produzir substâncias complexas a partir de substâncias simples. Os organismos heterotróficos eles não têm essa capacidade, então eles vão obter carbono na natureza, né? Eles vão obter carbono e energia a partir da alimentação, sobretudo de materiais orgânicos, né? Existem aqueles organismos aeróbios, são aqueles organismos que utilizam oxigênio no seu processo respiratório, e os organismos anaeróbios são aqueles que não utilizam oxigênio no seu metabolismo, né? No seu processo respiratório. Na natureza, né? Os principais organismos anaeróbios são, sobretudo, algumas espécies de bactérias e algumas espécies de arqueias, né? Além disso, para viver, os micro-organismos não dependem só de energia e do carbono. O material celular é constituído de inúmeros elementos que devem estar disponíveis no meio ambiente de modo a permitir o desenvolvimento e a multiplicação desses micro-organismos, né? Então, os micro-organismos, além de matéria orgânica, os micro-organismos precisam de sais minerais. Então, os nutrientes que os micro-organismos necessitam são nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, né? E outros micronutrientes que os micro-organismos precisam para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, né? Então, com isso, nós terminamos essa introdução aqui à atividade dos micro-organismos do solo. E bom dia, boa tarde, boa noite. Nas próximas 2 aulas, nós vamos finalizar esse assunto, que é o papel dos micro-organismos na formação do solo, os organismos vivos como fatores de formação do solo, e vamos fazer um resumo daquela apostila de microbiologia do solo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aqui pela presença de vocês.